Ah, é o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Recomendo Boteando com a História, melhor fonte de conhecimento sobre bots e outros esportes de combate. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, análise de Joey, Beautiful Joey contra Jaloloff. Seguinte, parte da minha homenagem a um jogo e desenho. Um jogo que marcou a transição da minha adolescência para a idade adulta e um desenho que marcou minha infância. Beautiful Joey, eu peguei essa luta de forma arbitrária porque eu sabia que ia ser um desempenho rápido, bom e com bastante história por trás, com um cara recente de muito destaque que tem Joey no nome. Seguinte, era uma luta que eu tava esperando muito. No início eu comecei a me decepcionar, aí eu já parei de esperar alguma coisa e no final superou as expectativas. Luta muito boa. O quê? Que raiva é isso, maluco? Brasileiro, eu tô associando pro Uzbequistão, tá louco? Tá louco? Mas manjo, vou torcer pra esse puto não. Tá louco? Tão tirando com a nossa cara, bicho. Que é isso? Bicampeão olímpico, estreou como sua primeira Olimpíada nessa edição. Hoje com 30 anos, na época ele tinha, eu diria que uns 21 anos. Cara, muito bom, muito bom. Se profissionalizou tem pouco tempo, não sei se está fazendo carreira híbrida, carreira em que ele está administrando as duas ao mesmo tempo. Tem uma onda de lutadores que estão fazendo isso. Não sei se é o caso, não sei se ele já se deu por satisfeito de ser bicampeão olímpico. Cara, muito bom. Não sei se ele termina a carreira invicto. Não acho que isso vai acontecer em algum momento. Ele pode ser derrotado, mas independente, eu tenho quase certeza que ele se torna campeão mundial. Um cara não é ruim porque ele perdeu. Ele é bom muito pela conquista, mas também pelo que ele fez. Jaloloff muito bom. Joyce se tornou campeão mundial. Fez uma luta boa contra Joseph Parker. Cara, um lutador bom. Eu vou ser sincero, me chamou muita atenção. Temos que ter noção que é destro contra canhoto. Eu achei que foi um desempenho muito interessante, destro contra canhoto. Muito interessante, foi bem pautado numa sugestão que eu costumo dar. Existe diferentes orientações. Eu tenho uma de brigar pra fora, tentando visar superar na longa. Cara, eu tenho que arrumar um pouquinho mais de espaço. No futuro eu vou ter bastante espaço para gravar. Agora o quão distante é o futuro eu não sei. Temos a seguinte noção. É espelhado. Temos o oponente lutando com a mão da frente, estando alinhado sua mão da frente. Vou falar, eu tô aqui. Aí o adversário, ele estaria assim, se você observar em questão de postura, mas a mão dele da frente vai estar quase em contato com a minha mão da frente. Isso que é chamado espelhado. Quando você tiver no espelho, você vai ter a seguinte noção, cara, a mão da frente da minha versão do espelho tá muito próxima da minha mão da frente, a mão de trás tá mais distante do que a mão de trás. Quando a gente fala que não é espelhado, seria o que? Mão da frente em direção à mão de trás e vice-versa. Cara, a gente tem algumas orientações de destro contra canhoto. Tem pessoas que vai fazer o seguinte, vai destro contra canhoto, a gente tem que ter a seguinte noção. A gente tem 180 graus que a gente pode golpear o adversário. A gente vai ter 180 graus. Literalmente estica o braço para cada direção. O que você
Um IV esticando é literalmente o que você tem para alvejar. Você tem 180 graus. Se tu colocar o meio, você vai ter a linha frontal delimitando 90 graus para um lado, 90 para o outro. O que acontece? As pessoas, de forma inusitada, elas dividem em 4, na verdade 5, 4 direções distintas. Você tem o alinhado ao umbigo, que seria a linha central. Você está dentro da metade de 90 graus, 45 graus. À minha frente você estaria lateralizado. Você estaria na minha diagonal. Você estaria a mais do que 45 graus. Você estaria próximo de vez lateralmente. E você vai ter a mesma ideia pro lado dali. Quando você tem luta de destro contra destro, canhoto contra canhoto, você vai ver as pessoas lutar, elas vão estar praticamente alinhadas à linha central. Olha, se você luta quadradão, você vai estar de frente para frente. Você vai estar, quando está diagonalizado, você não vai estar assim tão... Você vai deixar a pessoa posicionada nessa ideia de 45 graus. De um quarto do espaço todo. Mas ainda assim, você está mais próximo à linha central do que necessariamente os 45 graus. Quando você está 10 contra canhoto, é diferente. Os dois, eles vão estar de 45 graus para 90 graus. Ou você está aqui, ou você está aqui. Você nunca vai estar de frente. Vai ter pessoas que vão abordar da seguinte forma. Você vai abordar tentando se alinhar. A pessoa vai circular você circula, tentando ficar para dentro, pés para dentro. Vocês vão ter que assistir meu vídeo de 10 contra canhoto para entender essa terminologia. Eu vou dar uma simplificada muito grande aqui nesse vídeo. Você vai ter pé para dentro. Você está posicionado nessa região aqui. Para dentro seria em direção à linha central, a partir do pé da frente. Para fora, você posicionado para cá. Você vai ter que lutar para dentro, só que é muito fácil para a pessoa circular, então você vai ter que acompanhar, e partir para dentro, E você pode abordar de outra forma. Essa minha proposta foi muito vendo que no Brasil as pessoas fazem muito dessa aí pra dentro. Você vai pra fora, boteando. É uma linha, né? Aqui a gente vê muito esse trabalho de pés pra fora. Gostei muito. Você tem, de verdade, foi praticamente a primeira vez na vida que eu vi alguém conseguir golpear quando os pés estão alinhados. Vocês têm o pé para fora, que vocês vão estar para fora, vocês vão estar num ângulo difícil de defender por parte do adversário. Só que você não pode fazer um golpe muito aberto, porque senão vai sair da zona correta e vai se tornar um golpe na nuca. A partir do momento que passou da orelha, já está ilegalizado o golpe. Você não vai ter que ser um golpe reto. Você não vai poder fazer um golpe cruzado, não. E você tem os pés para dentro, que permite muitos tipos de ataque, mas sobretudo golpes cruzados. Você tem uma região neutra que não permite avanço e muita ação, que seria quando seus pés estão alinhados ao outro. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir porque de verdade não vai permitir muita movimentação de quadril para corrigir, para direcionar o golpe. Não vai permitir muita, porque é muito fácil a leitura. E se você golpeia reto, primeiro que tu não vai golpear o rosto, se você golpear reto dessa forma, você vai acertar a mão da pessoa. Não é muito interessante.
O que o Joey fez. Ele viu, nossa, esse momento não é propício, vou golpear ele mesmo assim. Você projetou pra fora. Pô! Cara, eu vou ser sincero, achei a ideia subversiva. Achei interessante. Foi uma merda. Na minha opinião, foi uma merda. Porque, cara, ele se pôs a muito risco por um golpe que vai ser isolado, mas não vai ser necessariamente um golpe forte. Foi pra testar o que o Jalulov, como ele vai reagir. Cara, a gente percebe, tem uma diferença, movimentação, que a gente tem que dar muita atenção aos pés. O que acontece? De um lado, temos um rapaz que salteia na ponta dos cascos de forma muito bela. É uma arte. E tem um outro que é um brucutu que salteia bonito, anda bonito, mas trabalha menos em comparação. O que acontece? A gente percebe. Deixa eu tirar a cadeira novamente. A gente vai perceber uma maior frequência do uso dos pés por parte do... Deixa eu ver se eu consigo. Mais que isso, eu não sei se eu vou conseguir não. A gente vê o que acontece. Aqui é um boxear, a gente vai ter o salto. Você vai se mover pra frente, pra trás, pros lados. O que acontece? Existe uma abordagem que você vai ter que tem maior movimentação, mais desgastante, que a gente tem o que a gente entende como passo pêndulo. Você fica saltando nesse ritmo de... seria frente e trás. Tô fazendo lateral para vocês entenderem. É como se fosse... Você fica saltando da mesma forma que você tem um pêndulo dentro do boxe. Você tem a ideia de se agachar enquanto move o tronco para sair por baixo do golpe. A gente tem movimentação em U, quase V. A gente tem uma movimentação que seria invertida para os pés, que é chamado de passo pêndulo. O que acontece? O passo pêndulo não vai ter necessariamente um propósito muito ofensivo. Ele é a ideia de você ficar salteando sem parar, para se reposicionar legal, só que é desgastante e é um tanto previsível. É um tanto previsível mesmo, porque você tá para frente e para trás. Você tá para trás, você vai para frente. Você tá para frente, vai para trás. Um cara que faz isso muito bem é o Bivol. A gente pega. Vamos falar que eu queira golpear. O Uzbequistão não é muito distante da Rússia. Esse bote soviético é muito compartilhado pela região. A gente vai ter o seguinte: a gente vai ter muito uso de espaço pêndulo e as pessoas vão golpear nesse intervalo. Quando ir pra frente, vai golpear. Pode ir pra trás também? Pode. Deixa eu ver se eu consigo distanciar um pouquinho mais. A gente, vamos falar, já é pra frente, direto pra trás. Já é pra frente, direto pra trás. Não consigo andar mais pra trás do que isso. Vamos ver se consigo agora. Consegue. Vou socar mais pra baixo. Vamos falar. Eu tô te batendo no jab. Quando você tenta ir pra frente, eu dou direto. Aí pensa, nossa, já vem um soco. Pum! De novo. Aí fica nisso. Você apanha quando eu vou pra frente. Acerta um nada quando eu vou pra trás enquanto eu golpeio. O que acontece? Você vai pensar, cara, é mais fácil acertar ali quando ir pra frente do que pra trás. Então você vai pegar e o cronometrar o meu pra frente. Aí, pum! Ele leva uma pancada. Você tem uma proposta muito boa de movimentação, se reposicionar, administrar a distância, mas a previsibilidade é muito alta.
você tem que fazer muito bem e tem que fazer muito de caso pensado. Você não pode fazer muito à toa. O que acontece? Comparado ao Baloló, eu tô falando o nome desse cabra certo? Jalulov. É que é Bagodir Jalulov. Quando você pega o comparado ao Jalulov, o Joey ele se move muito pouco. Mas comparado ao normal, cara, o Joey Joyce anda pra cacete, se move bem pra caramba. O que acontece? A escola nacional ao qual o Jalulov se baseia é uma escola de movimentação muito grande. É por isso que eu falei que se ele conseguisse administrar a distância daquela forma, ele poderia ter ganho. Só que acontece, existe um ritmo. Se você souber aquele ritmo, você superou o ritmo. Então você ficou para trás. Se você ficou para trás numa luta de 9 minutos de altíssima intensidade, filho, é muito difícil recuperar. A gente vai ter... O que acontece? Quando você faz muito mais escolhido o passo pêndulo, você tem um estilo que é muito difícil de ser tocado. É muito bom para administrar a distância. Se você quer administrar a distância, se faz muito bem. Se você não faz de forma imparável o passo pêndulo, você faz de forma mais escolhida, é interessante. Só que o passo pêndulo você fazer direto é desgastante. Eu aponto pelo que eu tava fazendo. O que eu tava fazendo me cansou. Falar e fazer tava desgastante. Você não faz exercício, é uma cota de tempo. Verdade. Não vamos desconsiderar. Mas a gente tem que encontrar o devido valor. Aqui a gente vê um toque. Aí já tá tendo reposicionamento. A gente vê um 2. Aí que acontece movimento lateral. Aqui Jalulov tá com os pés para dentro comparado ao Joey. O Joey tá andando para frente. Ele quer se aproximar muito, a gente percebe. Jalulov tá saindo para trás. Foi colocar nas cordas. Está passando, só que tipo ali ele ia ser jambrolhado de porrada. Aqui com o avanço do Joey fica muito complicado. Cara, tipo, o que acontece? Quando a gente pensa num bots ultra mega dinâmico por parte do Jalulov, pensa num bots um pouco menos dinâmico. A gente pensa guarda baixa, estilisticamente falando, é muito bonito. Que carregador é esse? Ah tá, beleza. Se a gente pensa num bots que fica muito bonitinho, não necessariamente o mais eficiente, mas esteticamente pela comunidade visto como mais atraente, seria esse que se move muito tal. E a gente pensa num bots de um cara que tá mais quadrado, tá se movendo menos, guarda muito alto, a gente poderia falar que é um pouco mais rústico, um pouco mais bruto, mas cara, o importante é vencer. A gente vai ver por parte do Joey andando muito pra frente. O Jalulov não quis pressionar. Guarda alta. Aqui não é muito interessante para pegar. Eu queria pegar um momento que a câmera mostra muito bem. Eu queria mostrar, comparar a execução dos golpes retos por parte deles. A gente vai ter, de verdade, pro Jalulov a gente poderia falar, é uma fortaleza imóvel que tá esperando ser boteada. Se fosse na visão do Jalulov, o que seria o Joey? Na verdade, a gente tá vendo um cara tá com uma defesa muito difícil de ser transponida, andando só pra frente. Você não tem tudo de espaço para andar para trás. Se o cara soca, lascou.
Vamos só dar uma mínima atenção aqui ao a forma como o britânico socou. Eu acho bem interessante, de verdade. Não tem muito rodeio, é bem no objetivo de acertar. Ele só move pra frente a mão. O que acontece? A gente tá com uma guarda extremamente alta. O cara tá lutando de guarda alta. Guarda alta não é isso, gente. Se você não tá vendo, tá meio problemático. E tipo, não dá pra fazer isso que eu tô fazendo só pra enxergar aqui. E vocês manter o contato visual, é porque a luva é muito rígida e não dá pra mover o pulso a bel prazer. Se você conseguisse, às vezes você socar de mau jeito, ia lascar um pouco. A luva é um tanto rígida. Você não vai querer manter sua vista toda ocupada. Vai vir um golpe que tu não vai enxergar. Você vai querer fazer o quê? Você vai querer manter a guarda alta. Na altura dos olhos, na altura da testa, às vezes no queixo. Não tem muito problema. Mas normalmente a gente vai atribuir guarda alta ao olho ou testa. O que acontece aqui é ter espaço para enxergar. Você vai ter espaço para enxergar. Você tem medo de soco lateral, você vai colocar na região da orelha, próxima à orelha, em frente à orelha. Aí você defende de golpe cruzado muito bem. Se a gente vai falar de golpe frontal, você vai querer deixar um pouco mais à frente, mais enxergando ainda. Aí você vai se ajustar ou vai defender. Vai ajustar para receber um golpe com uma mão ou defender com as duas. Você vai defender. O que acontece? Próxima orelha, se você quer lateral, se você quer frontal, próximo um pouco ao lado do olho. O mais orientado você fazer uma pensando num tipo de golpe e outro no outro. E se você precisar ajeitar, movimento de tronco também. O que ocorre? Destro contra canhoto, mão frontal contra mão frontal. Mão frontal, ela oferece muito risco para golpe reto. Então você vai querer atribuir a defesa de golpe reto como a da frente. A mão de trás pode vir direto, mas pode vir cruzado. Pensando no risco do cruzado, você coloca mais assim. Se você acha que é golpe reto, então você vai ficar com a guarda alta assim. O que acontece? A guarda alta é um pouco chata para golpear, porque o nosso golpe vai partir da linha do ombro. Normalmente o punho vai estar na altura do ombro, a gente vai desferir o soco. A gente vai desferir o soco a partir daqui. Normalmente a mão desce e golpeia. A partir daqui, o que ele está fazendo? Ele está esticando a mão para frente, a mão está descendo um pouquinho. Se o cara fosse mais alto, ele manteria a si mesmo. Depende, eu estou falando o caso geral dessa forma de executar. Ele vai esticar a mão para frente, vai descer e vai ajustar. Você não vai ter o golpe partindo daqui. Você vai ter que fazer o golpe cair um pouco. Você começa avançando o golpe e ele vai descer. Ele não vai cair necessariamente, ele vai descer. Seria mais ou menos assim. É uma forma um pouco menos legal de socar? Concordo. Mas é o jeito, gente, é o jeito. É o que tem pra hoje. É a forma mais alinhada aos golpes dessa guarda. A gente percebe uma coisa até interessante. Pra ele não precisar baixar muito, ele pode... É uma alteração. Você pode se jogar pra frente. Você joga pra frente, se projeta pra frente. Olha, você vai se projetar pra frente a sua altura máxima quando você tá reto. Você não sai do lugar, mas você se projeta para frente, você vai começar a descer. Você pode deixar o quadril sem alterar a altura e só se inclinar para frente.
ou você pode jogar. Au! O que acontece? Se você fica em postura alta fazendo isso, é uma possibilidade. Agora você se abaixa enquanto faz, você mantém a altura do golpe, usa um recurso para alinhar a definição de estar na altura do ombro. É uma das partes da definição que eu nunca fiz muita questão de enfatizar. Quando eu ensinava, eu fazia questão de enfatizar, mas eu nunca quis falar no canal. Eu acho que parte de um erro da minha parte de não ter desenvolvido também essa parte de definição. O jab e o direto, eles vão partir da altura do ombro. Pra ele fazer dentro dos conformes, ele se projeta pra frente. Se projeta pra frente, percorre uma maior distância. Eu acho que é mais... Caralho, quase quebrei o monitor. Ele consegue fazer o golpe e percorrer uma maior distância, então se torna um golpe mais longo. Cara, tu pensa um cara que de fato não se move na mesma velocidade que você, mas é imparável na hora de andar pra frente, e golpes que são mais largos do que deveriam ser. Filho, noite vai ser boa. Pro outro, a gente percebe as fintas. As fintas normalmente... Não, deixa eu mostrar a finta como fica por parte do Joey. Cara, uma finta normal a gente vai ter o seguinte: o golpe, na verdade, vai estar nessa altura. Você vai ficar pra frente e tal, você não vai ter muita alteração por parte do braço, do antebraço. Você não vai ter muito. É engraçado, gente, é uma coisa que eu já abordei em algum vídeo, eu não lembro qual. Eu, quando eu tô sentado, eu tô sempre em base. Como as pessoas analisadas são canhotas, eu tô na base canhota. Se eu tivesse fazendo um vídeo de destro, eu estaria assim. E eu sempre sento com uma perna um pouco mais à frente que a outra. Eu for com perninha de chinês, pernas cruzadas, eu não tô por conta da calça, pra não sujar essa calça, que essa calça foi uma nota que eu me dei de aniversário. Normalmente eu fico com uma perna à frente. O que acontece? A gente não vai ver muita diferença por parte do cotovelo. A gente vai ter esticado o braço. O cotovelo não vai se alterar. Quando ele está fazendo uma finta, eu vou fazer com esse que dá pra enxergar melhor. Quando ele tá fazendo uma finta, ele vai mover muito o braço. É um pouco mais teleguiado, dá muito mais indício. Uma finta não pode dar muito indício, tem que ser de fácil leitura, mas extremamente convincente. Aí eu não acho tão convincente, não é tão simplificado. Uma finta também é boa quando a pessoa não lê. Porque se você tá fazendo uma finta, o cara não tá identificando, tu pensa, cara, ele não vai nem reagir quando fizer. Você tá fazendo assim. Aí o cara não tá enxergando, daqui a pouco você tá assim. Entre muitas coisas você tá assim. Cara, se o cara só reagir quando estiver aqui, tu pensa, olha, quando tiver um pouquinho mais à frente, o cara preocupado com outra mão, vou mover isso com muita velocidade. Provavelmente o cara só vai reagir quando já tiver percorrido a grande distância, só vai identificar como finta, como aquilo. Então quer dizer que se tu fazer relâmpago no momento surpreendente, quando você tem atenção para outro objeto ou outra mão, cara, tu vai meter um limpo na boca. Ele não consegue fazer uma finta que não seja muito simples, muito fácil. E eu acho que isso é uma falha. Eu não posso falar sobre a forma dele profissional de lutar, porque o boxe profissional tem outros requisitos. Gente,
a gente tá falando de um esporte que em uma modalidade você tem 9 minutos de altíssima intensidade, 300 lutas por dia, e na outra você vai ter em questão de tempo, a gente vai ter uns 36 minutos de porrada franca. Se a gente colocar no papel também os intervalos, a gente vai ter uns que 12, uns 48 minutos de espetáculo de altíssima intensidade. Um vai ser um aeróbico extremamente puxado, extremamente exigente, e outro a gente pode chegar ao potencial de aeróbico, praticamente 70% aeróbico, segundo alguns estudos que são muito referenciados. No futuro eu posso tentar trazer, eu queria fazer um vídeo teórico sobre as exigências do boxe profissional e olímpico. Cara, eu acho que no profissional, se ele tem essa falha de não conseguir fazer muito bem a finta, isso é ruim. A gente vai ter agora atenção por parte do Jalolov. Cara, aqui foi muito limpo. Aqui foi muito limpo e vai ser um ótimo exemplo. (57). Muitíssima atenção. O que acontece? Isso, não sei se vai ser a luta toda que ele fazer, não sei se é o jeito dele. Tem muitos lutadores que fazem isso. Joga o cotovelo pra fora, sobretudo com power punches. Cara, aqui não tem muito rodeio. Ele tá na altura do ombro, ele estica pra frente, se projeta pra frente, pum! E o que acontece? Voltar muito rápido. Isso é uma particularidade positiva do lutar se projetando pra frente. Você se projeta pra frente ao golpear, você quer voltar à posição original. Se você volta lento, pelo menos você tá puxando enquanto se move. Você faz maior movimento, sua mão percorre maior distância se movendo pra frente, e ao recuar você também vai percorrer uma grande distância. Aqui eu percorri uma distância. Se você adicionar esse movimento, um golpe que foi lá pra longe, mesmo tempo de voltar, que seria um intervalo muito próximo ao voltar da mão e o voltar da projeção pra frente, são muito similares. Você tem um deslocamento disso daqui a mais. Cara, a gente vai ter um cara que vai socar assim e vai ter outro cara que vai socar assim. Detalhe, existe muito no boxe profissional. Alguns lutadores eu não acho isso muito legal, mas tudo bem. É voltado a dar um safanão bem potente. Você vai voltar a mão um pouco e depois golpear. Esse aqui pode ser lido. Isso aqui pode... não necessariamente até movimento de quadril. O voltar pode ser lido. O voltar tem um mínimo atraso, porque você vai voltar e depois esticar. Tu vai pra trás, depois vai. Isso não é muito legal. Os golpes dele de vantagem dos dois é só pô pra frente. É só um pei. Aqui foi um golpe muito difícil, bem certeiro. Um golpe isolado. Aqui vai ser em soma ao que eu apontei do passo pêndulo. Ele fez o movimento, conseguiu recuar o suficiente. O jab abaixou um pouco, ele só esticou pra frente. Não vai ter muito movimento. A gente tem trocentas formas de golpear o jab. Dentro da definição é qual?
Dentro da definição, a gente vai ter movimento de quadril, alinhado ao movimento do ombro. A mão aqui, um pouco maior que a altura do cotovelo, que a altura do ombro. Você vai esticar a mão para frente, golpeando. Você vai ter uma rotação de 90 graus do cotovelo enquanto estica. No meio da trajetória, no meio, um pouco mais que o meio, você vai já ter girado e você vai esticar o cotovelo. Ele se deslocaria para aqui. Eu não estou falando que vai ter um deslocamento do cotovelo, eu estou falando uma translação do ponto do cotovelo. Daqui para cá. Você tem o giro do quadril, o movimento do ombro, acompanhando isso é uma sincronia de N movimentos. Você tem isso. Você tem toda uma cadeia cinemática bem trabalhada. O que Joey faz é isso daqui. A mão abaixa enquanto ele estica. A mão abaixa porque ela tá alta. Ele praticamente faz isso, ó. É quase... tá sendo um soco martelo e depois virou um soco reto. Por parte do Jalolov tem o seguinte: só estica pra frente. Uma dinâmica parecida com o Freaker. Não é um Freaker porque não tá lá de baixo. Tá numa posição às vezes mais alta. Só estica, só estica. Às vezes o cotovelo pra fora, às vezes o cotovelo pra dentro. Ele não vai fazer o pra dentro, mas é importante pensar aqui também. Parte da mesma ideia. Tá errado a partir do momento que você sai da definição, mas se tocar, tocou. Se tocar, tá certo. A gente vê é muito pautado no posicionamento. Eu tenho que fazer um vídeo que depois eu vou colocar. Eu sinto muito baseado em vontade, mas também necessidade de falar nos vídeos teóricos umas noções. Esse do... Cara, eu podia ter feito isso na época do 10 contra canhoto. Essa do posicionamento, linha central, 45 graus, 90 graus. Vocês veem, vai ser muito pautado no quarto final ou inicial, muito próximo aos 180 graus. A gente vê eles querem estar externos. Você vai posicionar. O que acontece? Os dois vão estar no raio de alcance, é muito difícil de trabalhar. Um quer ficar externo, para o outro ficar no que seria 90 a 45 graus. Só que tipo, você tendo as duas mãos para trabalhar e o cara mal tendo. Porque você trabalha as duas mãos muito bem quando você está alinhado à linha central. Se o cara tá muito para um lado, você vai conseguir golpear ele melhor para a mão daquele lado. Se você não tá, você não vai trabalhar tão bem. Aqui o Joe encontrou espaço para um golpe no corpo. Eu acho que uma coisa que vai ser importante para luta, a gente vê esse golpe de se projetar muito para frente. Quando o Jalolov está plantando os pés, o Joey quer perseguir. O que acontece? Existe um limite do quanto o Joey consegue para trás, obviamente. E cara, cada porrada é uma carimbada direto na carne. Aqui, de verdade, tava lindo até esse momento da luta. Essa forma de se mover muito, administrar a distância é muito cansativo, muito. A gente está vendo ótimos intervalos aqui por parte do Jalolov. Vai ter os momentos que o Joey vai afastar.
A mão pra fazer com que ela se distancie e percorra uma maior distância pra fazer um golpe mais poderoso. Nesses deslizes, quando tá aberto, pô, esse jab aqui, maluco, foi muito lindo. Ele já antecedendo o fato, não antecedendo, tava vendo um golpe em curso, com aquela mão já se distanciou, se reposicionou. Jalolov tá se movendo muito bem, tá socando muito bem, mas tá cedendo a pressão. Aqui, filho, aqui pra frente ele começou a se lascar. Tá acertando muito bem. Aqui o Jalolov tá sendo muito golpeado, o Joey tá fazendo a boa. Francamente, é muito complicado. Que um momento o outro tava fazendo muito bem, ainda está fazendo, mas agora tá cedendo muita pressão e sendo muito golpeado. A gente poderia, dentro da forma de pensar, quem ganhou o round dentro do profissional, de forma muito consistente, falar que é por parte do Joey. Na forma olímpica se altera muito o quantitativo. O volume de golpes é muito grande, mas no final, cara, o Joey só tava trabalhando e o outro só tava sendo saco de pancada. Não acho errado o round por parte do Joey, não. Eu falei isso no react, eu não mudo minha opinião. A gente viu um round muito bom. Golpes muito bons. O replay só tá dando o Jalolov. Só. Não vai falar a nacionalidade dos juízes, não? Maluco, aqui é atropelo. Alguém pode te ligar o alarme rapidinho? Tô no meio do vídeo. Cara, aqui tá muito difícil. Tá muito difícil. O Joey pode lutar quadradão, tá? O quadradão, a gente lutar quadradão muito direcionado à frente, a gente pode perceber que tem algumas vantagens, algumas desvantagens. Uma vantagem normalmente dá para fazer maior volume de golpes, enfaticamente golpes cruzados. Quando a gente está muito diagonalizado, existe um volume muito alto, sobretudo de golpes retos da mão adiantada. Cara, aqui tá trabalhando muito bem os cruzados. O que fez o Joey vencer foi muito o ritmo. Cara, aqui muitos socos bons. Visualmente o pessoal pode falar, feio pra cacete. Mas tá movendo o quadril, tá sacrificando o movimento do quadril, que às vezes dá uma atrasada, e fica difícil coordenar pra volume. Pô. Cara,
Ai, assim ele perde o poder, gira quadril, bate muito mais forte, é um peso pesado, cara. Maluco tem 2 metros. Maluco, só de muque daquele cara é meu tronco, cara. A força é um escambau. Tem de sobra pra dar e vender. Vocês têm dinheiro pra pagar? Eu não tenho dinheiro pra pagar em euro o tanto de músculo que esse cara tem. Eu tenho que tomar muita bomba. Cara, pode estar visualmente muito estranho esse não movimento do quadril. A gente atribui muito ao quadril, o giro do quadril, para ter poder, mas também para ter correção. Não são golpes retos necessariamente, vai ter um golpe muito diagonalizado. Vai estar assim, ó. Visualmente, vai estar bem fiel ao que o Jalulov tá vendo. Ó. Pô, 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 pô. A gente vê a trajetória, não tá retilínea não. Da minha mão pra frente pode estar um tanto retilínea. Agora, ó, 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 ó. Retilíneo. Mas em relação à linha central do oponente e tal, a gente não tá tratando de um golpe reto. O que acontece? Pela definição, atribuir essa necessidade de correção para ficar mais retilíneo, mas também atribuir força. Nesse caso, força é opcional para eles, o volume se faz muito necessário. A gente vai atribuir como errado, e o errado vai ter uma conotação de feio. Esteticamente não é bom, mas o propósito eu acho que aqui tá valendo. Oh! Muito golpe no corpo, muita combinação no corpo e Jalulov só recebendo. Tentando, o que acontece? Ele não está tentando combater quando tem isso. Ele vai esperar um golpe reto. Ele vai esperar o distanciar e tentar contra-golpear. Na curta, filho, ele está sendo afogado. Está sendo levado para a escola e está passeando. Cara, isso daqui eu achei assustador. Tipo, eu achei isso muito bizarro. Isso foi praticamente um soco na nuca. Pô, o cara já tá desmoronando também. Esse é um soco na coluna. Na verdade, não é essa na coluna, é bater na. E bater nas costelas, na parte de trás do corpo. Tem uns órgãos importantes, esqueci o nome aí. Cara, apesar de estar lutando quadradão, apesar de não estar gerando muito quadril, maluco, o cara tá metralhando de porrada. Quase acertou o árbitro. Cara, esse é um estilo que eu não acho que talvez fosse bem sucedido se fosse em outras categorias. Olha, se fosse em outras categorias ele ia ter que ser extremamente veloz em volume para compensar, mas isso funciona muito nos pesos pesados. Peso pesado é o mundo das exceções. Eu aposto, por baixo tem 1.553 inscritos. Eu aposto que 90% no mínimo não aguentaria 3 golpes dessa combinação desajeitada do Joyce. Que o Jalulov tá devorando. Insaciavelmente tá comendo tudo. Pelo que eu entendi, isso é a torcida do Uzbequistão. Eu acho que o pessoal tá meio grelado, tá meio preocupado. Cara, eles não sabem, eles não têm ideia que eles estão vendo o início da carreira de uma lenda. Não é todo mundo que se torna campeão olímpico, e sobretudo não é todo mundo que se torna bi. Não tem não? Pô!
Cara, de verdade, é um cara muito desgastado contra outro que tá fazendo a performance da vida. E tipo, parece que é um tanque de oxigênio. Embutiu os dois, tomou água com remédio pra asma. O que acontece, só pra referenciar adequadamente, teve um lutador, dentre muitas trapaças, teve uma luta historicamente muito melancólica, que trouxe muitas mais consequências. Dentre as trapaças que estava contendo, tinha remédio para asma, que o remédio ajuda a pessoa a respirar melhor. Dissolvido na água. Eu acho que foi uma das N razões para ter começar a aderir garrafa transparente. Você tem uma água certinha, transparente. É muito diferente, um remédio que ajuda a respirar, ajuda você a absorver melhor o oxigênio, ajuda a atrapalhar a falta de ar, comparado a você beber só o líquido. É por isso que eu tô falando, parece que o cara tomou remédio de asma dissolvido na água. É uma luta que talvez muito no futuro eu traga. Tem lutas que de verdade eu não quero trazer porque é uma história tão lamentável que eu não vou segurar a crítica. Cara, eu vou ser sincero. O Bergstão tá tentando, cara. Ele tá tentando, mas eu acho que ele já entende que não vai vencer. Se ele não obter um nocaute. Eu acho que foi a primeira edição sem capacete. Se fosse pra ter nocaute, era pra ter aí. Tá trabalhando. Tipo, a gente pode falar que os socos retos, quando atingem sua plena alcance, estão muito feios, mas cara, coordenação pra fazer diferentes golpes, enfaticamente golpes cruzados, enfaticamente mais ainda, golpes no corpo, cara, é muito bom. O Joey, nesse quesito, ele é muito bom. Eu não conheço muito do Joey Joyce. Eu vi muito por alto as lutas profissionais mais recentes dele. Eu vi muito por alto. Cara, eu não sei se ele manteve, mas eu achei bem acertado essa decisão de guarda alto, lutar quadradão. Abriu contagem, realmente o cara não tá reagindo. Eu não acho correto. Só tá andando pra frente. Yellow Love tá tentando tudo de cima, mas o cara só tá andando pra frente, não tá nem piscando, cara. Eu vou ser sincero, partindo do princípio que eu gravei essa luta em homenagem a uma das séries mais importantes dessa fase inicial da minha vida, cara, beautiful. Bem, isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou tanto de trazer luta olímpica. Eu vou tentar trazer, mas eu não vou prometer alto volume, tanto que eu já fiz uma votação que o meu público pediu para eu não ficar. Nossa, traz muito frequentemente luta olímpica. Seja de qual modalidade que eu pudesse trazer. Eu poderia trazer taekwondo, boxe. Eu poderia trazer talvez até de judô, mas a nível de grappling, o wrestling eu tenho um entendimento muito baixo, então eu não acho que eu poderia vir a acrescentar. O público votou pra não. Eu vou ser sincero, eu vou ser bem transparente.
A votação tá muito adulterada por minha parte, porque eu votei o máximo possível para sim, e ainda assim o resultado tava dando não. Eu queria que pelo menos tivesse um pouco mais de frequência para eu trazer e acender a lutadores da modalidade olímpica nacional. É tentar dar um pouco de vez para esse público. Mas a votação foi não. E também é muito difícil ter tempo para desenvolver esse trabalho, então eu me dou por satisfeito. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Vou me despedindo, Raul.